Boa tarde, pessoal! Hoje, então, Simplifica traz para nós um novo conhecimento a respeito da diversidade cultural que existe aí no mundo, a etnia e a modernidade. Nesse contexto, nós temos que trabalhar dois conceitos: o conceito de etnocentrismo, o conceito de evolucionismo e ainda, se quisermos, podermos analisar o relativismo cultural. É interessante que a gente analise alguns pontos. O que é, por exemplo, a etnia, né? A raça e o conjunto de hábitos, costumes, assimilações culturais que um grupo da sociedade determinado pertence. Temos aí diversidade cultural no mundo, ou seja, diversas tribos e raças diferentes. Não estamos falando aqui apenas de índios, negros ou outros grupos sociais que já estão aí mistificados na sociedade, sim, de qualquer grupo, um diferente do outro pelas suas características. Baseado nessas coisas, nós percebemos no dia a dia de qualquer sociedade humana que existe choque entre as culturas, né? Natural. Então, nós vamos chamar isso de etnocentrismo. Quando eu preciso partir da análise da minha cultura como modelo para compreender o processo do outro, para compreender a etnia do outro, os costumes, os hábitos, ou mais ainda, a ideologia de outro grupo social, de outro grupo humano, eu não posso sair da minha visão relativa das coisas como correta, como única ou primeira, né? Posso até sair como primeira análise, mas entender que tudo isso é um processo que vem ocorrendo ao longo de um estudo maior, de uma análise, uma compreensão do todo. Então, nós vamos chamar esse choque entre culturas de etnocentrismo. A etnia é um dos elementos do processo de construção da identidade das pessoas que vai formar identidade para esses grupos sociais, né? Isso vai ser um conjunto de fenômenos biológicos, quer dizer, todos nascemos de raças diferentes, mas quando pertencemos a um grupo social, carregamos aí as nossas características biológicas de cada grupo, né? Ou ainda as questões culturais que a gente assimila dentro dos nossos determinados grupos. Então, nesse contexto, o encontro entre duas culturas comumente vai provocar uma avaliação recíproca da cultura do outro, normalmente feita a partir da cultura do eu, né? Ao analisar outra cultura, a gente tende a considerar a sua como referência, a minha, né? E a julgar o outro grupo como o diferente, o complexo, e aí entrar num conceito de se é aceito ou não. Então, aí já está um cuidado novo, né? Esse conteúdo é curricular de ensino médio, então Enem, vestibular, batem muito nessa tecla da sociologia quando a gente precisa compreender o relativismo cultural. Ter uma visão etnocêntrica das coisas é partir sempre da sua cultura para analisar a cultura do outro. É como se existisse uma superioridade de raças e que a gente viesse a manter esse conceito como padrão. Então, dentro desse olhar, como eu falei, nós vamos ter duas características principais: o evolucionismo de Charles Darwin e nós vamos ter o relativismo cultural do filósofo Franz Boas. Partindo do século XIX, nós vamos pegar as teorias aí de Charles Darwin, do darwinismo social para a contribuição da sociologia. Charles Darwin vai nos dar aquela ideia do primitivo para o civilizado, quando nós poderíamos analisar as pessoas, os grupos diferentes do nosso, através aí da ideia da evolução. Então, o evolucionismo, ele vai trazer para nós o homem primitivo e o civilizado. Nesse contexto, a gente pode ter bastante preconceito, porque eu considero
que se existe o civilizado e o primitivo, existe superioridade de raça. E quando eu passo a perceber o mundo como um grupo superior ao outro, principalmente se for olhar, observar no aspecto ideológico da raça, da etnia, do conjunto cultural e biológico das pessoas, dos grupos humanos, eu estou fazendo diferença e superior a um e minimizador a outro. Então, a gente vai chamar isso de teoria darwinista social, quer dizer, se utilizar do darwinismo para dizer que colônias ou países subdesenvolvidos, de repente, grupos sociais menos favorecidos, são oriundos, de repente, de um colonialismo imperialista de civilizações, entre aspas, superiores. No caso, Europa, Norte das Américas, né? E ainda alguns países da Ásia. Então, é errado nesse conceito a gente analisar as coisas dessa forma, mas dentro dos estudos ela existe e ela chama-se a teoria do darwinismo social. Se nós formos ainda observar a questão do relativismo cultural, nós vamos perceber outro modo de olhar as coisas. Quando a sociologia traz para nós os valores sociais desses grupos. Quando eu percebo, através do olhar de Franz Boas, que eu posso olhar os grupos sociais humanos, cada um com sua contribuição, suas características diferentes, e percebo que eu posso crescer com elas, anexar algumas, conhecer as outras, eu estou sendo relativa. Quer dizer, dentro da sociologia, eu estou tendo um relativismo cultural. Tudo é muito relativo. Algumas coisas vão contribuir, outras o outro grupo vai precisar da minha cultura como auxílio, eu posso estar contribuindo também. Então, não existe no relativismo cultural essa questão de superioridade, principalmente de etnia ou de raça, né? Nós vamos ver que isso vai se contrapor ao evolucionismo de darwinismo social. Então, nesse sentido, Franz Boas defendia não haver cultura superior ou inferior, nem valores culturais universais, certo? Para ele, deveriam ser considerados os fatores históricos, naturais, linguísticos, bem como defender a cultura dessas pessoas, e isso sim será avaliado como a referência de valores para quem estiver no ato de julgar algo, certo? Então, dentro do contexto de diversidade cultural, etnia e modernidade na geografia de terceirão ensino médio, ou dentro do olhar da sociologia, no contexto de cultura e ideologia, esses dois assuntos eles são bem coerentes aí para as provas e tudo mais que vocês venham a ter. Certinho, pessoal? Então, fica aqui mais uma reflexão simples, um bate-rola ligeiro sobre o contexto de etnia e modernidade ou diversidade cultural, geográfica, e ainda sobre cultura e ideologia. Até mais!